Aleluia! Pai do Senhor, boa noite. Está tudo bem com vocês? Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, o privilégio de estar aqui nesta noite. Quero agradecer ao meu pastor, mais uma vez, pela confiança de estar aqui e ministrar uma palavra para os meus irmãos. Aleluia! Durante a semana eu estive a refletir sobre um tema e acredito que algumas coisas acabaram acontecendo, né, que foram encaixar naquilo que eu já estava a pensar durante a semana. E eu fico muito feliz por Deus ter permitido com que hoje eu estivesse aqui a ministrar a palavra de Deus. O tema de hoje que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus 27, versículo 24 ao 25. E João, capítulo 13, versículo 1 em diante. Eu vou fazer a leitura do livro de Mateus 27, 24. Diz assim: percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, e ordenou-lhe que trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. João capítulo 13. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Durante a final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo que existe e que viera o poder sobre tudo de Deus, estava tornando a Deus. Levantou-se da mesa e tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha que estava em cima da sua cintura. Aproximou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais-me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Palavra do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos por esta oportunidade, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco de forma profunda, de forma de que essa mensagem possa transformar a nossa vida, nos dar uma nova perspectiva, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ora, o propósito de Deus sempre foi estabelecer uma família, de constituir um povo a quem Ele poderia chamar de seu. Ele começou esse plano com um homem que nós conhecemos, chamado Adão e Eva. Deus, quando os criou, no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse que façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança, que reine sobre os animais da terra, sobre as aves dos céus e sobre os animais marítimos. Então Deus criou este homem para que o representasse na terra. E este homem, ele tinha características de Deus.
E houve um tempo em que quando Adão começou a nomear os animais, a Bíblia diz que Adão viu que não havia ninguém que se assemelhava a ele. Só que quando Deus cria o homem e a mulher, a Bíblia diz que Deus os criou macho e fêmea. Mas quando Deus vai formar, Ele forma apenas o macho, não forma a fêmea. Embora Eva, tendo sido criada, não havia sido formada. Porque eles ambos foram criados no mesmo instante. Mas quando Deus forma apenas a Eva. O Adão não forma a Eva. E quando Adão vai tendo esse relacionamento com os animais, ele não consegue perceber que não é ninguém que se assemelhava a ele. Então a Bíblia diz que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Essa frase não partiu de Adão. Adão não chegou até Deus e falou assim: Senhor, não é bom que eu esteja só. Não é bom que eu... Foi Deus que disse: não é bom que o homem esteja só. Você percebe que o verbo que se usa aqui é o verbo estar. Não é bom que o homem esteja só. Porque Deus sabia que o homem não havia sido criado só. Por isso é que Deus disse: não é bom que ele esteja. Porque ele não foi criado só, ele foi criado com alguém. Embora essa pessoa não esteja no plano físico de Adão, mas ela já existia. Então, em outras palavras, o que Deus estava a dizer assim: não é bom que o homem não tenha no físico aquilo que ele já tem no espiritual. Não é bom que você não tenha no físico aquilo que você já tem no espiritual. Quando nós começamos a crescer em Deus, os nossos dons, elas já estão dentro de nós. Elas já estão no mundo espiritual. Mas a grande questão é que muitos de nós não operamos nesses dons porque nós não temos o conhecimento deles. Então, quando Deus fala para Adão: não é bom que o homem esteja só, então Adão compreende que ele não havia sido feito só. E Deus fez então a Eva. Só que neste plano de Deus constituir uma família, este homem, que é criado à imagem e semelhança de Deus, esse homem peca. Só que o pecado deste homem, ele não desfaz o propósito de Deus de ter uma família. Deus não descartou Adão por ter pecado. Deus não descartou por ter cometido o erro. Porque a Bíblia diz que na viração do dia, Deus via ao encontro de Adão. Nota que Deus não tem necessidades. Deus não tem falta de absolutamente nada. Deus não tem nenhum tipo de escassez. Em Deus não falta absolutamente nada. O que eu sou hoje não é o que eu serei amanhã. E o que eu fui ontem não é o que eu sou hoje. E muito provavelmente dentro de 1 minuto eu não serei mais a mesma pessoa. Alguma coisa dentro de mim terá mudado. Mas o Deus que é ontem é o mesmo Deus de hoje. E o Deus de hoje é o mesmo Deus de amanhã. Então o relacionamento entre Deus e o homem não é um relacionamento onde Deus se torna alguma coisa. É um relacionamento onde o homem se torna alguma coisa. Porque Deus não precisa se tornar algo que Ele já não seja neste instante. Porque tudo que Deus tem, Ele é. Nós é que precisamos nos tornar alguma coisa. Então você consegue perceber que Deus, Ele usa o homem como meio para que o homem alcance aquilo que Ele é. E quando eu falo Deus usa o homem como meio, se você entender numa ótica humana, você vai perceber o seguinte: quando você usa um meio é porque você quer alcançar um fim. Só que nesse relacionamento entre homem e Deus, Deus não tem nenhum fim para alcançar. Então nesse relacionamento entre Deus e homem, Deus não quer se tornar absolutamente nada. O relacionamento onde Deus usa o homem como meio é para que o homem se torne alguma coisa. E nós sabemos que na época das eleições, muitos candidatos começam a ter um comportamento de bons samaritanos, começam a ter ações de benfeitorias. Por quê? Ou eles querem se tornar eleitos, ou presidente ou prefeito, porque eles não são naquele momento. Então o homem que vai votar é o meio para que ele se torne o presidente da república. Só que o relacionamento entre eu e Deus, Deus não quer se tornar absolutamente nada, porque Deus não precisa de se tornar algo que Ele já é.
Então Deus te usa como meio para que você se torne aquilo que Ele já pensou antes da fundação do mundo. Então, quando o homem peca, Deus não desfez o processo, Ele restaurou o homem. E nós viemos para que Deus pudesse concretizar esse plano. Ele enviou profetas, enviou reis, enviou juízes, enviou um monte de gente. E nós tínhamos, nas épocas bíblicas, nós tínhamos um Elias para uma nação de Israel. Nós tínhamos um Moisés, um Josué. Nós tínhamos pessoas limitadas. Só que quando Deus, por intermédio de Jesus, Ele vai trazer para si um povo. Agora nós já não estamos mais na geração de Moisés. Nós não somos mais a geração de Samuel. Eu muitas vezes, quando ouço as pessoas a falar, eu fico feliz, mas a questão é que nós não somos a geração de Samuel. Nós não somos a geração de Débora, de Ruth. Nós somos a geração de Jesus. Nós estamos sobre uma dispensação maior do que a dispensação de Elias, que trazia fogo dos céus, de Moisés, que abria o mar, de Enoque, que andava com Deus. Nós estamos na dispensação do próprio Deus que caminha com os homens. É uma dispensação muito acima de Moisés trazer fogo dos céus, abrir o mar. Nós estamos na dispensação onde o próprio Deus se fez homem e habitou no meio de nós. Isso é acima de qualquer coisa que nós já vimos. O próprio Deus se fazendo homem para habitar no meio de nós. E agora, quando você olha para o teu irmão, olha para a tua irmã, você não veja as características de Moisés, você não veja as características de Elias, você vê as características de Deus. Porque você se tornou filho de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quando Ele morreu, Ele tornou-se primogênito da criação. Mas antes da sua morte, Ele era o unigênito. O que significa que a morte de Jesus, Ele trouxe filhos para Deus. Então hoje Deus não conta apenas com um único filho, Ele conta com vários filhos. E nós estamos aqui numa reunião do Pai e com seus filhos e suas filhas. Aleluia por isso. Mas só que algo interessante que acontece no relacionamento de famílias, de pai, nesse caso de irmãos, entre irmãos, porque o pai é perfeito e os filhos é que são imperfeitos. Os filhos erram, o pai é perfeito. Então, haverá problemas no meio. Por mais que nós tenhamos um pai que é perfeito, mas Deus tem filhos que cometem erros. Deus tem filhos que falham. Deus tem filhos que pecam. Deus tem filhos que cometem erros. Então, o que é que Deus faz? Para que eu não me insatisfaça conforme eu me insatisfiz com Moisés, quando eu disse para ele bater na rocha uma vez, ele bateu 2 vezes. Para que eu não me insatisfaça como eu me insatisfiz com Elias, quando ele fugiu, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou colocar o meu amor dentro de um ser que é perfeito. E o livro de Romanos diz assim: o amor de Deus está em Cristo Jesus. E Cristo Jesus, Ele entregou para a igreja. O que significa que Deus nunca, mas nunca vai se decepcionar com você. Deus nunca vai se frustrar com você. Por mais que você peque, por mais que você falhe, Deus nunca vai se insatisfazer de você. Porque o amor dele está dentro do homem que é perfeito, que uma única vez o agradou. E pegou esse homem, ele entregou a você. Ele quer dizer assim: a única forma de eu não abrir mão de vocês é eu pegar o meu amor e colocar em perfeito, que é Jesus, e pegar Jesus e entregar para vocês. Então, vocês não podem me desagradar, porque o meu amor não está em vocês, está em Jesus, e Jesus está em vocês. Então não tem como eu abrir mão de você. Você pode pecar. Não estou a dizer que você tem de pecar. Você pode pecar, é uma possibilidade. Assim como João disse: filhos, se pecardes, temos um advogado para com o Pai. Mas você pode pecar, só que o teu pecado, ele não deixa Deus insatisfeito. Porque um único homem já o agradou. Uma única vez. Então Deus não tem nenhum tipo de surpresa. Imagina hoje que eu me desvie. Deus não ficará surpreso com isso.
Deus não ficará surpreso quando você peca. Deus não fica surpreso com isso. Porque às vezes nós precisamos entender o amor de Deus da seguinte forma. Eu sendo homem, se eu amo meu pastor com toda certeza absoluta, mas nota que se eu tivesse conhecimento que dentro de 2 dias ele me faria algum mal, esse amor poderia estar condicionado ao mal que ele fará no futuro. Se eu tivesse a capacidade de saber que você dentro de 2 dias você vai me trair, eu sendo homem, o meu amor não seria tão grande quanto é que se eu não tivesse o conhecimento do que você pode me trair aqui daqui a 2 dias. Então o que significa que quando você peca, antes de você pecar, quando você se santifica, quando você jejua, Deus sabe que dentro de 1 semana você vai pecar de novo. Mas ainda assim, Ele te ama da mesma forma. Então não pensa que quando você está santo, justo, meditando, orando, jejuando, Deus está te amando mais, porque Ele sabe que daqui a 1 semana você vai cair de novo. Mas nem com isso Ele deixa de te amar, porque Ele sabe que você vai pecar, mas Ele te ama exatamente do mesmo jeito. Então nesse relacionamento que nós temos com os irmãos, haverão sempre problemas. Porque o pai é perfeito, mas os filhos não são perfeitos. Deus não falha, mas os filhos falham. Deus não peca, mas os filhos pecam. Deus não comete erros, mas os filhos cometem erros. E dentro de uma família, uma das coisas mais comuns é o quê? É discussão. É um não falando com o outro, mas é um falando mal do outro, mas isso é uma dinâmica que acontece na família. Mas na família não acontece apenas coisas más. Na família se amam, na família se perdoam, na família se ajudam, na família se suportam. Se até hoje você não deixou de falar com teu irmão lá que te fez algum mal, por que você tem de deixar de falar com teu irmão em Cristo? Porque ele falhou com você. Se você não abriu mão do teu tio, do teu pai, por que você quer abrir mão do teu irmão que falhou com você? Porque neste relacionamento de filhos haverá sempre problemas. Por isso é que Deus precisa pegar algumas pessoas que tenham conhecimento e os colocar como líder, para que as demais pessoas comecem a depender destes. E você vê lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, quando João ouve a voz de um anjo que proclamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? A Bíblia diz que nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra alguém ousou a responder àquela voz. E quando João viu aquele cenário, ele começou a chorar. Porque esse João que estava ali vendo aquele cenário é o mesmo João que quando Jesus disse assim: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava ali a ouvir essas palavras. E ele está num cenário onde alguém está a fazer uma pergunta: quem é digno? E ninguém responde. Esse mesmo João, ele presenciou os irmãos dele sendo mortos, sendo decapitados. Ou seja, para João, se ninguém é digno de abrir o livro, significa que Jesus morreu em vão, os apóstolos morreram em vão, quer dizer que tudo que aconteceu não terá absolutamente nenhuma conclusão. Só que aqui está a grande questão. A Bíblia diz que um dos anciãos disse: João, não chores mais. Só que nota que a diferença entre João e o ancião não é o poder, a diferença entre eles dois não é poder. Porque o ancião também não era capaz de abrir o livro e desatar os seus selos, mas ele tinha conhecimento de quem poderia fazer aquilo. Então significa que na igreja nós temos pessoas que são como João. Se você o fizer alguma coisa, ele começa a chorar. Quando ele está em problema, ele começa a chorar. Quando ele está em situações difíceis, ele começa a chorar. Por quê? Porque ele não sabe quem é capaz de resolver o problema dele. Por isso é que a figura do pastor, do líder, do profeta, do apóstolo, do evangelista é como a figura do ancião. Ele não pode, mas ele sabe quem pode. Então hoje Deus não precisa de pessoas que sejam mais velhos na idade, mas que sejam mais velhos no conhecimento. E você já se perguntou por que a Bíblia vai fazer alusão à idade num ambiente em que há eternidade? A Bíblia fala de anciãos. Ancião faz alusão à idade. Mas como é que Deus vai falar de ancião se na eternidade ninguém terá 30, 40, 100, 1000 anos?
Porque aqueles anciãos tinham conhecimento que os demais não tinham. Ele tinha conhecimento que João não tinha. Ele tinha conhecimento que Pedro, Paulo não tinham. Então, por isso é que Deus os colocou lá. Então, na igreja existem pessoas que são como João, mas também pessoas que são como Sião, como um ancião, que falam para você: não chore, eu não posso resolver, mas eu conheço alguém que pode resolver o teu problema, e o nome dele é Jesus. Então, numa igreja, haverá muitas circunstâncias, muitas situações que você, como João, você vai chorar: pastor, não gosta de mim, pastor, me dá pouca atenção. Você está a chorar, mas você está numa dimensão de João. Está a chorar porque você não compreendeu a dinâmica de Deus. A partir do momento que você começa a crescer, você começa a entender que existem certas coisas que aconteceram exatamente para que você pudesse ter a maturidade que você tem. Então, nesse relacionamento, nós vimos que Deus precisa separar algumas pessoas que tenham conhecimento mais do que os outros. Não que sejam melhores do que os outros, mas essas pessoas cresceram mais do que os outros. Eles se expuseram ao crescimento, ao conhecimento, à sabedoria. E essas pessoas podem agora liderar outras pessoas. Mas só que esses liderados têm de crescer também para começarem a liderar outras pessoas. Porque nós não estamos numa monarquia, não estamos num reino onde todo mundo precisa ter a mesma estatura, o mesmo conhecimento, as mesmas capacidades, as mesmas habilidades. Então, dentro da família, sempre haverá problemas. Agora perceba que os problemas que acontecem no seu familiar, elas são para te tornar elástico. Eu vou me explicar. Os relacionamentos novos, elas se caracterizam pela força, pela intensidade, aquela paixão forte. Quando você conhece uma nova namorada, e todo mundo aqui teve essa experiência algum dia, quando começou a conhecer a sua namorada, que hoje é a sua mulher. Feliz para quem é casado. Eu não sou casado. Então, no momento de você conhecê-la, o coração batia. Quando você via a mensagem dele, você começava a tremer e tal. Para falar, você precisava ajeitar-se, colocar aquela voz: oi, gato, tudo bem? Então... Porque você estava naquele momento, aquela paixão, sabe? E essa é a fase inicial do elástico. Alguém tem aqui um elástico? Alguém tem algum elástico? Elástico, quando novo, quando você o estica, ele não tem muita elasticidade, mas tem muita força. Quando você o estica, se você larga, solta para alguém, aquilo bate e vai ferir a pessoa, porque ela está numa fase em que tem muita força e tem pouca elasticidade. Só que com o tempo, ela vai perdendo a força, mas vai ganhando o quê? Elasticidade. A borracha que eu torno era assim, ela torna-se assim, porque ela perdeu força, mas ganhou o quê? Elasticidade. Então, os relacionamentos em família, elas são exatamente assim. Quando são novos, quando você entrou nessa igreja, você estava completamente louco. Que igreja linda, pastor maravilhoso, meu Deus do céu. Só que depois de um tempo você começou a ver algumas coisas. Eita. Você pensou que parece que o teu pastor não errava, não pecava, o teu pastor não poderia gritar. Você viu o teu pastor a gritar. Aí a força começa a baixar. Só que o que acontece? Você começa a ganhar elasticidade. A elasticidade, ela serve no relacionamento para que você tenha facilidade de perdoar, facilidade de lidar, porque a fase da força já passou, agora você está na fase da elasticidade. Quanto mais elástico, mais resiliente. Você vai ver o teu irmão pecou contra ti, você não abandona, você o ama mesmo assim. Quando a sua esposa erra, você não sai pedindo a carta de divórcio, você o perdoa e continua no relacionamento. Por mais que você tenha perdido força, você ganhou elasticidade. Elasticidade tem a ver com paciência, com longanimidade. Antes você estalava só assim, pá! Agora você tem que fazer isso.
Né? Tem aquela frase que os brasileiros usam que tem gente que ferve com pouca água, né? Agora você não. Você ferve com um tambor cheio. Por quê? Porque os erros do outro te tornou elástico. Você não se frustra porque o teu irmão pecou contra você, porque ele falhou contra você, porque ele te respondeu mal, talvez ele estava num momento que ele não poderia fazer diferente e você ficou nervoso. Por quê? Porque você está na fase do amor que tem muita força, mas pouca elasticidade. Então os nossos relacionamentos têm de crescer nessa dimensão em que o erro do meu irmão já não me causa um espanto. Eu consigo conviver com ele. A única coisa que me faria sair de uma igreja é se eu descobrisse que o pastor é amigo do capeta. É só isso mesmo. Aí não tem jeito, eu vou sair fora. Mas existem erros, pequenos erros que são normais para homens. E você quer deixar a tua igreja porque te responderam mal, talvez você não se... Não faça isso. Você está dentro de uma família. Nós precisamos resolver os nossos problemas aqui. Apóstolo Paulo diz que nós julgaremos os anjos. Agora, quem vai julgar o anjo? Esse que ferve com pouca água? Não pode ser. Tem de ser um homem maduro, um homem crescido, um homem com sabedoria, um homem com longanimidade, um homem com mansidão, um homem que ama. Nós precisamos desenvolver essas capacidades. Como é que você desenvolve isso? Por causa de quem está sentado ao teu lado. Quem vai te afiar é aquele que está lá no teu lado. Esse aqui que vai te afiar. É exatamente assim que nós crescemos. Então nós precisamos perceber que essa dinâmica ela vai sempre acontecer no relacionamento entre famílias. E nós estamos aqui no relacionamento entre famílias. Aleluia! Tem gente que diz assim, talvez não me prestam atenção, você está passando por problema, mas nós temos a mente de Cristo, mas não conseguimos saber se você está sofrendo ou não. Tem a capacidade de dizer assim, irmão, preciso de ajuda. Irmão, eu estou a passar por uma situação, porque São Paulo é corrido, nós temos várias responsabilidades, fala com os filhos, fala com a empresa, é muita coisa, as pessoas podem não perceber que você está a passar por um momento difícil. Fala, irmão, preciso de ajuda, preciso de oração, preciso de alguma ajuda financeira, preciso de alguma ajuda. Obrigado, meu irmão. Porque a tendência de quem está a passar por um problema é sempre esperar que a ajuda venha até ele. Ele quer que as pessoas percebam que ele está a sofrer, que ele está a passar por necessidades. Tem vezes que nós não vamos perceber isso. Porque ou está lá no trabalho, está lá cuidando dos filhos, ninguém vai perceber, você tem de falar. Você pode não ser íntimo de toda a gente aqui, mas tem alguém com quem você fala, você conversa, partilha com esse irmão, fala, irmão, preciso de ajuda, preciso que você ore por mim, preciso que você me ajude em oração. E uma das analogias que uma vez eu fiz, na época que eu fui fazer a minha primeira licenciatura, eu estava sem dinheiro de transporte, eu havia estudado e tudo, mas estudei, preparei-me muito bem para a prova. Só que faltava-me dinheiro de transporte. E quando eu saí à rua, eu deparei-me com um taxista, eu disse assim, olha, preciso chegar à universidade, não tenho dinheiro. Ele colocou-me no carro e deixou-me na porta da universidade. Quando eu me formei, naquele momento de você agradecer as pessoas, você vai agradecer o pai, a mãe, os tios, as tias, porque são pessoas que estão ali de forma enfática, que de uma forma direta contribuíram para que você fosse aquilo que você é agora. Você se licenciou, então você vai falar, obrigado mãe, obrigado tio, tudo mais, você até agradece os seus professores. Mas só que uma coisa que eu não fiz, eu não agradeci aquele motorista, porque eu não lembrei dele. Porque o que ele fez para mim pareceu insignificante, mas se eu perdesse a prova naquele dia, eu poderia esperar um ano, talvez o outro ano que ia passar, eu poderia me desmoralizar, poderia me desmotivar, alguma coisa poderia ter acontecido e eu não me formar. Mas eu não agradeci quem? O taxista. Porque eu não lembrei dele. Por mais que eu tinha estudado, tinha outras condições, mas eu só cheguei na universidade por causa de um desconhecido. E existe uma frase que os rappers gostam de usar, né? Tem um estilo de rap específico que eles chamam de ego trap. Ego trap é como se fosse um rap
de ego. Eles têm uma frase que eles usam que é self-made. Self-made quer dizer alguém que fez-se a si mesmo. Alguém que é autossuficiente, não dependeu de ti ou de tia, nem de ninguém. Mas dentro do conceito humano, ninguém pode ser self-made. A única pessoa que pode ser self-made é Deus, que não teve criador. Então, esse conceito de self-made, dizer assim, eu não dependi do meu tio, da minha tia, não dependi do governo, mas você não é self-made. Você tem uma roupa que foi costurada por outro. Você come uma comida que alguém preparou. Você toma uma água que alguém vendeu para você. Você está numa cadeira que alguém fez. Você usa um telefone que outra pessoa fabricou. Você anda num carro que não foi você que inventou. Então, como é que você é self-made? Não pode ser self-made. E dali eu compreendi que quando nós vamos construir uma casa, o que há de abundante na construção de uma casa? O que há de abundante na construção de uma casa? Concreto. Ferramentas. Tijolo. Ferro. Cimento. Cimento, exatamente. Cimento, areia. Mas nota que quando você está construindo uma casa, o que há de abundância na casa é cimento e areia. Mas quando você ergue a casa, você pinta ela, você decora, coloca aqueles feitios bonitos, o que menos aparece na casa? É exatamente isso. Então nós somos uma construção que somos, a menor parte de nós é a construção que os outros contribuíram para nós sermos que nós somos hoje. Você só é o que é porque outras pessoas contribuíram, mas eles não aparecem. Eles estão escondidos, mas se você não dependesse do fulano, você não poderia ser o que você é hoje. Você é doutor, advogado por causa do teu professor, por causa de uma instituição. Mas essas pessoas não aparecem. Quando você olha o Emerson, você não veja ninguém, senão o Emerson. Então ele é a construção acabada, mobiliada, mas o que está dentro dele é areia. E essa areia são a contribuição de outras pessoas. Então, a nossa vida é exatamente assim. Nós somos contribuições de várias pessoas. Daquele mendigo que deu a direção quando você estava indo em algum lugar, você falou, olha, eu quero chegar na empresa assim, vou fazer uma entrevista. Falou, olha, vai lá, dá à direita, à esquerda, aquele lá é um pedaço de areia na construção daquilo que você vai se tornar amanhã. E na nossa vida espiritual é exatamente o mesmo. Ninguém se mantém um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, sem a oração dos outros. Eu tenho a certeza absoluta que eu só estou em pé por causa da intercessão de outras pessoas. De outro modo, eu poderia ter me desviado, poderia ter acontecido alguma coisa que me tirasse da presença de Deus, mas por causa da oração dos outros, que eu me mantenho firme até hoje. Você vê nosso pastor aqui, cheio de graça, mas ele se mantém aqui porque existem pessoas que oram por ele. Existe gente dobrando os joelhos. Eles não precisam falar, pastor, estou a orar por você. Não precisam fazer isso. Mas eles estão com os joelhos dobrados, orando por ele. Nós somos contribuições de orações de outras pessoas. Então, por isso, quando você for orar, ore pelo teu irmão, ore pelo teu pastor, ore pela tua pastora, ore pelos teus primos, ore por alguém. Não permita você ter uma oração que só ora por você. Sempre ore por alguém. Sempre interceda a favor de alguém. Sempre busque em favor de outra pessoa. Sempre faça isso. Sempre faça isso. Porque na medida em que você pede a Deus o bem dos outros, é o mesmo bem que Deus faz a você. Então a forma de você receber mais rápido de Deus é você pedir a favor dos outros. Porque a oração de intercessão não tem ego, não tem interesse próprio, só tem interesse do outro. Quando você consegue perceber que eu quero que o meu pastor nunca caia, eu oro assim, que Deus nunca permita que o meu pastor tenha algum tipo de escândalo, qualquer tipo de escândalo, nunca. Eu oro assim, que Deus nunca permita que os meus irmãos se desviem, que Deus nunca permita. Que Deus nunca permita, esta é a minha oração, que eu oro a favor dos meus irmãos, que Deus nunca permita que isso aconteça. E na medida em que eu faço essa oração, Deus não permitirá também que isso aconteça comigo. Nós estamos aqui entre famílias, nós estamos aqui entre irmãos, vai haver choque, vai haver descontentamento, mas estamos aqui em famílias, precisamos resolver os nossos problemas aqui. E essas passagens que eu li,
temos a primeira passagem que a Bíblia fala sobre Pôncio Pilatos. Ele teve uma conversa breve com Jesus e ele chegou à conclusão que esse homem é injusto, que esse homem é inocente. Ele reconheceu a inocência de Jesus. Mas o que é que ele não fez? Ele não queria abrir mão da reputação dele, do status dele, por causa de Jesus. Eu reconheço que você é justo, que você é inocente, mas eu não vou me sacrificar por você. Eu reconheço que você é justo, você está sendo acusado por um problema e o teu irmão sabe, ele mesmo é justo, ele é justo mesmo, ele é bom, mas ele não se compromete publicamente por você. Sabe o que é que ele faz? Ele pede uma bacia de água, ele lava as mãos e ele diz: eu reconheço que você é inocente, que você é justo, mas eu não vou me sacrificar por você. O que eles tiverem que fazer com você é da inteira vontade deles. E nós temos pessoas assim ao nosso lado. Elas reconhecem aquilo que nós somos, mas elas não se comprometem publicamente, porque elas têm medo de perder seguidores, têm medo de perder status, têm medo de serem associados conosco. É o mesmo que aconteceu com Nicodemos. Ele foi de noite falar com Jesus: mestre, nós sabemos que... Ouve, ele disse assim, eu sei, ele disse assim, nós, eu, mas aqueles meus amigos lá, nós sabemos que você é de Deus. Tipo, aquilo que nós fazemos à luz do dia é mesmo só uma fachada, mas nós sabemos que você é de Deus. Mas nós não vamos nos levantar na sinagoga e falar assim: este é o Filho de Deus. Não vamos fazer isso, porque vamos perder o nosso prestígio. E nós não queremos isso. Nós reconhecemos nas escuras que você é de Deus, mas publicamente nós nunca diremos que você é de Deus. Então Pilatos pede a bacia de água e ele lava as mãos. Ele se ausenta da responsabilidade que poderá ocorrer com Jesus. Ou seja, eu já o reconheci como justo, como inocente, mas o que vocês tiverem que fazer é o vosso problema. Mas nós temos aqui um outro cenário que nós vemos Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, o Deus que é desde a eternidade, o Deus que não tem falta, o Deus que não tem necessidade, o Deus que não padece de absolutamente nada. Ele vem e pega uma bacia e pega os pés de homens que eram marginalizados pela sociedade e pega os pés deles sujos de areia, de lama, e ele começa a limpar os pés deles. Agora, qual é a diferença entre a bacia de Jesus e a bacia de Pilatos? É que a bacia de Pilatos, ele está sempre limpa, porque ele só lava as mãos dele. Se você for ver a bacia de Pilatos, ele está limpa, água cristalina. Por quê? Porque ele não se envolve com problemas do próximo, ele não se envolve com o problema do irmão, ele não se envolve com o problema do tio, da tia, do filho. A bacia dele está limpa, porque ele se ausentou da responsabilidade de participar economicamente, financeiramente, espiritualmente, sociologicamente, psicologicamente do problema dos irmãos. Por isso que se você ver a bacia dos crentes Pilatos, elas estão limpas. Mas quando você for na bacia de Jesus, você vai encontrar a bacia, água limpa, agora a água ficou preta. Por quê? Porque ele lavou os pés dos outros. Aí quando você te colocarem aqui a bacia de Pilatos e a bacia de Jesus, você vai escolher qual? Você vai escolher a bacia de Pilatos porque está limpo, mas só que a bacia de Jesus é que gera vida, gera transformação, gera restauração. Oh, come on! A bacia de Jesus está suja porque ele decidiu se envolver com o problema de Pedro, com o problema de João, o problema de Tiago, o problema de Judas, inclusive quem o traiu. Ele se envolveu na vida destes. Ele lutou as suas guerras, lutou. Ele recebeu os seus problemas. A minha bacia está suja exatamente porque para que você hoje estivesse aqui completamente limpo. Então, qual tipo de crente nós somos? Qual é a nossa bacia? Ela está limpa ou ela está suja?
A bacia de Pilatos está limpa, a bacia de Jesus está suja. E nós nos decidimos nos envolver na vida dos irmãos. Existem gente aqui, eu já ouvi a história, não foi o pastor que contou, eu ouvi histórias de que o pastor foi achado assim, por quê? Porque ele se envolveu no problema do próximo. Ele sujou a bacia dele, mas ele gerou vida. Então existem muitos problemas que você está a passar, nem porque você cometeu, porque você decidiu se envolver no problema do outro e você sujou a sua água. Mas só que essa água que você sujou está a gerar vida. Então não fuja da responsabilidade dos seus irmãos, envolva-se num problema deles, entregue a tua vida, inclusive se puder, como Jesus disse, que o bom amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Nós precisamos ter essa mentalidade. Nós estamos entre família. Independente do que acontece dentro deste lugar, nós vamos resolver as nossas diferenças. Vamos resolver os nossos problemas. Vamos resolver qualquer tipo de situação. Aleluia. E para encerrar, eu gostaria de ler o livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Porquanto, quando vós desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem recursos necessários para edificá-la. Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele. Proclamando, este homem começou a grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Por que eu vou falar dessa passagem? Eu moro nesse país há 6 anos. E eu amo esse país, amo os brasileiros demais. São minha família, então não tem como ter outro sentimento. Eu amo esse país, eu estou aqui há 6 anos e eu amo estar aqui. Mas eu já lidei com pessoas de várias partes do mundo. Eu sei a dinâmica de como um nigeriano se comporta, de como um americano se comporta, de como um português se comporta. E o que eu notei no brasileiro, que o brasileiro é um povo muito parecido conosco, um povo muito caloroso, muito próximo, muito chegado. Mas também o brasileiro é um povo muito sensível, muito emotivo. Tanto é que você consegue ver isso pela dificuldade que o brasileiro tem de dizer não. É muito difícil para um brasileiro ir assim direto ao ponto, não, não quero. Você vê, por exemplo, quando vai no shopping comprar alguma coisa, e ele começa a ver, ele inclusive experimenta o sapato, e ele não gostou, não quer comprar, mas para falar assim, não gostei, ele fala assim, sabe, próxima semana eu volto talvez, quando o meu salário cair, sabe, só para ele não dizer não, ele começa a dar um monte de volta, sabe, depois eu volto, depois, sabe, vou ficar depois. Era só dizer não e vai embora, dinheiro é teu, vai. E outra coisa, em Angola, quando você quer dar uma ordem a alguém, uma ordem expressa, uma ordem para alguém, dizer assim, tipo, o teu filho, não faz isso, filho, não mexe aqui, filho, não vai lá. O brasileiro não faz assim. Sabe como é que o brasileiro fala? Vai não, faz não. O não fica sempre no fim, tá? Vai não, não pega não. Por quê? Porque a dificuldade de dizer o não coloca sempre o não no final. E se você for para o angolano e se ele te pedir permissão para fazer alguma coisa, e ele fala assim, e você responder assim, vai não. Quando você falar vai, ele já foi. O não ele não vai mais ouvir. Pega não, já pegou, já foi, o não aqui não tem problema. Você tem que começar com não, e não com vai não. Então você sempre deixa o não pelo final, por quê? Porque o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de dizer não. Ele quer sempre dar um monte de voltas, tipo, ele vai falar não, mas ele quer te mostrar que ele não quer, mas não vai falar não. Então isso é até certo ponto muito grave.
Porque a incapacidade de nós dissermos não a propostas, a pedidos, elas podem comprometer o nosso caráter, a nossa reputação e a nossa personalidade. Porque quando você diz sim onde você devia dizer não, você a longo prazo não terá recursos para sustentar o sim que você deu. Porque talvez você não tenha condições para falar sim, mas porque você tem dificuldade de dizer não, você acaba se colocando num problema que você não tem recursos para resolver. Então tem muita gente que recebeu cargos de liderança na empresa, em muitos lugares, só que era para ele ter dito não, mas ele disse sim. E a longo prazo ele começou a ter problemas, porque faltam recursos para você sustentar aquele sim que você não devia ter dado. Então nunca tenha medo de dizer não, porque você tem medo de desagradar as pessoas. Olha, nós não seremos capazes de agradar todo mundo, isso é um fato. O nosso mestre não foi capaz de fazer isso, não foi capaz. Um monte de gente o negou, nós não seremos diferentes dele. Eu não estou a dizer que você tem de ser grosseiro, tem de ser bruto com as pessoas, mas seja franco, seja honesto. Quando o banco te dá um empréstimo, ela confia que você tem capacidades financeiras para você retribuir esse empréstimo. Mas só que a longo prazo, quando você começa a ter inadimplências, o banco vai entender assim, afinal esse cara não é muito confiável. O que ele faz? Ele vai te dar uma proposta. O saldo, o empréstimo de 10 mil, você agora vai pagar a 100 reais. E você fica feliz. Mas só que você tem que ficar triste, porque você se comprometeu a pagar aquele valor e você não conseguiu. E o banco te dá um valor de 100 reais, só que o que é que você perde? Você perde credibilidade com o banco. Você perde confiança com o banco. O seu nome já não vai ter o mesmo score. Por quê? Porque o banco compreendeu que esse indivíduo aqui, ele não é muito confiável. É exatamente o que acontece quando você recebe um cargo, uma responsabilidade, que você disse sim, e a longo prazo você não consegue sustentar este cargo. E você começa a perder credibilidade. Se alguém lhe disser assim, olha, eu preciso de você, William, que você esteja aqui na igreja amanhã às 6 horas da manhã, e você sabe que você dorme 2 horas da manhã, e você falou, sim, pastor. Você pode falar, pastor, não consigo porque eu vou acordar tarde, mas você não quer desagradar o pastor, vai falar, sim. Só que quando o pastor estiver aqui 6 da manhã, você está acordando às 11 horas. Ih, pastor, esqueci. Não, você não esqueceu. Você tinha medo de dizer não. É que Jesus está dizendo assim, quem que vai construir uma casa não senta para calcular se ele terá recursos para terminar a casa. Quando você receber uma proposta, seja proposta de trabalho, proposta no ministério, alguma ajuda, senta e calcula. Eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho filho, tenho mulher, tenho isso. Será que se eu falar sim a essa proposta, eu terei recursos para ao longo prazo satisfazer isso? Se você não puder, fala não. Independentemente do que essa resposta vai causar para a pessoa, você seja honesto e sincero. E você não vai comprometer o teu caráter nem a tua personalidade. Então muita gente entrou no ministério, falou sim lá no princípio, mas hoje começaram a ver que eles não têm capacidade emocional, intelectual, de conhecimento para continuar a sustentar aquele sim que eles deram no princípio. Eu não estou a dizer que você não sinta às vezes aquele fardo, aquele cansaço, aquela vontade de desistir. Todos nós temos. Eu tenho a certeza que o nosso pastor, algumas vezes ele fala, meu Deus, que carga que eu tenho. Mas ele está aqui até hoje, ele está aqui. Há 14, 15 anos ele está aqui. Esses momentos acontecem com todo mundo. Todo mundo, de alguma forma, vai passar por esses momentos de desânimo, vai passar por isso. Mas eu estou a dizer especificamente para propostas que você não tem capacidade naquele momento, não é que você seja incapaz, mas naquele momento você analisa todo o histórico financeiro, emocional, psicológico e você chega à conclusão, eu não consigo dar uma resposta positiva. Então eu vou sentar, vou esperar, para que futuramente eu consiga positivamente dar solução a este problema. Então nós precisamos ter essa compreensão. Nós não estamos a fazer favor para o pastor servindo aqui, não estamos a fazer favor para ele. E tem muita gente que fica a falar, eu gastei a minha vida, eu servi o pastor, mas você não está a servir ao pastor, você está a servir Deus por intermédio dele. Apóstolo Paulo diz assim, que a vossa labuta em Deus não é vã.
Deus, a seu tempo, irá vos recompensar. Então, quando você vem aqui de manhã, limpa aqui o chão da igreja, limpa o banheiro, você está a fazer isso por Deus, não pelo pastor. Você não está a fazer nenhum favor ao nosso pastor, nem à nossa bispa. Você não está a fazer favor a absolutamente ninguém aqui neste lugar. Você está a servir ao Senhor. E pode ter certeza absoluta, se isso é feito de coração, você vai ter o seu galardão. No nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca-se em pé. Aleluias. E eu queria te desafiar a fazer alguma coisa hoje. Queria te desafiar, se de alguma forma, se porventura você sentir que você tem alguma indiferença, aquele choquezinho que você teve com fulano, com cicrano, e você perceber agora que você tem alguma coisa com algum irmão, pode não estar aqui presencialmente, falar: irmão, eu estou a ligar para ti porque acho que a forma como conversamos, a forma como reagi, a forma como falei com você não foi o mais apropriado. Liga para ele e fala: irmão, por favor, me perdoa. A gente está aqui na mesma arca, eu não vou sair daqui da arca, eu não vou me lançar na água, vamos ficar mesmo aqui. Eu posso estar a cheirar mal, mas só que lá fora da arca tem morte. Aqui pode ter um mau cheiro, mas tem vida. Então não tem forma, não tem maneira de eu desistir do meu irmão. Não tem como eu desistir do meu irmão, da minha irmã. Não tem como eu desistir do meu pastor. Quando Deus abençoa um homem, Deus não manda recursos, Ele envia homens. Quando Deus quer abençoar um homem, Deus envia homens. Nós vimos aquele paralítico que ficou durante 38 anos. E quando Jesus chegou, disse assim: eu não tenho recurso, disse: eu não tenho ninguém. O que significa que haviam pessoas na mesma condição que ele, mas tinham alguém. Eu não tenho ninguém, você precisa de alguém. Quando Deus quer te abençoar, Ele te abençoa com pessoas. As maiores bênçãos que eu tenho não são materiais, são pessoas. As pessoas aqui nesta casa são as maiores bênçãos que eu tenho. O recurso mais precioso deste país não está no solo do Amazonas, está dentro de alguém que está ao lado de você. E isso não quer dizer que você vai respeitar e honrar as pessoas pelo facto do que elas serão no futuro. Porque tem gente que fala assim: olha, respeita porque você não sabe o que ele vai ser amanhã. Não se respeita alguém porque ele vai ser amanhã. Respeita pelo que ele é hoje. Ele pode ser mendigo, honre ele. Ele pode ser honre ele pelo que ele é hoje. Então Deus, quando quer te abençoar, te manda homens. Ele envia homens. Quando Deus queria nos salvar, Ele enviou um homem chamado Jesus. Nós precisamos de homens. Deus precisa de homens. Nós precisamos de homens muito mais ainda. Então queria que, se de alguma forma você achar que deve e pode fazer isso, pode ser agora, pode ser depois, mas faça isso no nome do Senhor Jesus. Faça isso em nome do Senhor Jesus. E quando você chegar aos seus aposentos, ore pelo teu irmão, ore pelo teu pastor, ore pelos teus líderes, ore pela tua igreja, ore pelo teu país, ore pela tua nação, a tua cidade. Ore no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fala que eu não vou te abandonar, independente dos teus erros, das tuas falhas. Eu não vou abrir mão de você. Não vou abrir mão do nosso relacionamento por causa de erros, por causa de falhas, por causa de desentendimentos. Eu não vou abrir mão de você. Não importa o que aconteça, eu vou permanecer ao teu lado até o fim. Eu vou orar por você, eu vou jejuar, se possível, por você, mas não vou abrir mão dos meus irmãos. Nunca. Aleluia. Não deixa alguém. Não. Pega alguém, por favor, meu irmão. Segura na mão de alguém, por favor. Por favor. Meu irmão, segure na mão de alguém. Segure na mão de alguém. Segure na mão de alguém. Não deixa ninguém sozinho, por favor. Por favor, ora por alguém no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se junte a alguém, meu irmão, por favor. Se junte a Ele. Se junte a Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.
Senhor, restaure a unidade no nosso meio. Restaure, Pai, no nome de Jesus. Traga compreensão, entendimento, em nome de Jesus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Não permita que o diabo tire do nosso meio o que é de mais precioso, a Tua presença, que se manifesta por meio da unidade. Eu quero comungar com meus irmãos, eu quero orar por eles, eu quero jejuar por eles, eu quero estar na madrugada com os meus joelhos dobrados, orando a favor dele, pedindo a Deus: salve, transforme, curas, restaura, no nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Nós te bendizemos, te bendizemos, te bendizemos nesta noite. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Oramos pela nossa liderança. Oramos por mais sabedoria, mais compreensão do Teu reino, mais graça, mais unção, mais conhecimento, mais entendimento, mais. No nome de Jesus. Oh, fortaleça os nossos líderes. Guarde eles, Senhor. Eles não estão sozinhos. Existe um exército de homens orando a favor deles, no nome de Jesus. Oramos por esta igreja, oramos pelos membros, oramos pelas crianças, oramos pelos velhos, pelos adultos, pelas mulheres, pelos casados. Oramos no nome de Jesus. Restaure casamentos, traga a unidade, traga amor de volta aos lares, no nome de Jesus. Traga reconciliação, traga paz, traga restauração, traga verdade, traga justiça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aplauda Jesus, aleluia.